queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio SafCast. Esse episódio para você, colega advogado, aprender a se tornar de fato um empresário da advocacia e deixar de ser aquele advogado tradicional que pode até ter funcionado, mas não é o melhor caminho nos tempos modernos. Então, seja muito bem-vindo. Ao longo desses mais de 60 episódios aqui abaixo, eu entrevistei várias pessoas que estão no nosso ecossistema ou não, mas que podem agregar muito para sua advocacia. E hoje, episódio de número 67, quem tá pelo YouTube já tá vendo uma coisa diferente aqui, ó. Eu vou receber um cara muito querido que tá no nosso ecossistema há pouco tempo, mas que já se destaca lá dentro. E ele começou se destacando no vídeo de apresentação que ele fez. Ele mandou um vídeo de apresentação bem emblemático, todo mundo já sabe quem é ele lá dentro, ele tem um posicionamento muito claro do que ele faz. Então a gente vai receber hoje, marido da Stephanie, pai do Enzo, advogado focado no agro, lá de Cuiabá, do Mato Grosso, Renato Nigro. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Ô, Saf, prazer, cara. Tamo junto. Se apresenta a caráter. Cadê? Faz um barulho pra gente aí. Vamos ver se é do agro mesmo ou se é só... Porque tem muita gente que fala que é agroboy e não é nada. Vamos ver. trazer um pouquinho da tradição aqui. Vamos ver. Manda bala. Esse é de verdade. Aí, ó. Muito bom, meu irmão. Obrigado, É isso aí, cara. Tem que comunicar com o cliente. Eu vejo muito engravatado Faria Limer querendo entrar no mercado do agro, mas o cara não entende nem a comunicação que ele tem que ter com o cliente dele. Meu irmão, se apresenta pra nossa audiência. Quem é o Renato hoje em dia, meu fera? Bom, meu nome é Renato Nigro. Eu sou advogado no agro no Mato Grosso. Tenho experiência aí desde 2011. Uhum. Mas minha virada de chave foi ali em 2019. Inclusive, a nossa história é um pouco Bem parecida. parecida, né? Porque a sua também virou em 2019. Exatamente. Dei muita cabeçada até lá, trabalhando muito com empresarial, focando em ticket baixo, brigando por valores que às vezes o cliente saía do seu escritório e fechava com outro mais barato. Sim. E na corrida dos ratos, né? Na corrida dos ratos. E aí, quando eu costumo falar que eu saí pro verdadeiro horizonte azul, aí que a minha advocacia virou a chave, como diz o Marçal, muitos códigos e muitas fichas caíram. Sim. E eu descobri um mundo novo. Apesar de ter um pezinho no agro, porque família tem, né? Mas sabe aquele sonho de pai? O pai manda o menino estudar, Sim. ele fica na cidade, e aí você não honra suas origens. Exatamente. A partir do momento que eu comecei a honrar minhas origens, foi quando eu comecei a performar. Que massa. E graças a Deus, aí começaram a pintar os milhões na minha conta. Que massa, cara. Parabéns pelo resultado que você vem tendo. E quero te dizer aqui, antes de a gente já começar esse papo, que eu sou seu fã pra caramba. Comecei a te conhecer mais de próximo, a gente almoçou junto ali na imersão, enfim, estamos estreitando, então, parabéns, seja muito bem-vindo. Cara, me conta uma coisa aqui, a advocacia entrou onde na sua vida? Sempre quis ser advogado ou não? Pensou em fazer concurso? Engraçado. Influência da família? Como é que foi isso lá atrás? Você lembra aquele filme Advogado, o Diabo? Aham. Aquele filme me fez querer ser advogado. É mesmo, cara? Exatamente. Que loucura. Aquela atuação do Keanu Reeves, pra mim, foi algo assim, fora do comum. Sim. Né? Então você já queria ser advogado? Nunca pensou, vou ser juiz e tal? Não. Quando você tá na faculdade, ainda passa, assim, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Mas quando você sai, você vê qual que é a diferença entre um advogado, entre performar, entre realmente viver o direito, que aí você aprende que... E tem uma questão de perfil também, né, Marcelo? O perfil do advogado é completamente diferente do concurseiro. Exatamente. Hoje você sabe que a gente é vendedor, a gente é marqueteiro. Exatamente. A gente é o cara do corre, vamos assim dizer. Exatamente. Né? Tá sempre atrás. O funcionário público é outra história. É o cara acomodado, né? A sua história em relação à PRF é mais do que um exemplo nesse sentido. Né? Sim. Que massa, cara. Muito legal. É porque, às vezes, eu recebo pessoal aqui, todo mundo sempre fala, não, eu queria ser concurseiro mesmo. Nunca quis ser advogado. Mas os bem-sucedidos, eles até passaram pela cabeça, talvez, em algum momento, ser concurseiro, enfim, ser concursado. Mas o cara queria ser advogado. Exato. O cara queria ser advogado. E aí, me conta. Você saiu da faculdade lá e falou, pô, vou advogar. Você falou de origens. Certo. Por que você considera que durante um tempo você não honrou suas origens? Porque você achou que o dinheiro estava fora de onde você veio? É aquela ideia que o pai tem do filho, né? Vai estudar Sabe aquela noção que o pai tem? Que aquele negócio não é pro seu filho? Sei. Que é aquele sofrimento, aquela dificuldade... Você já tinha família no agro? Já tinha família no agro. Mas é assim, o agro, Marcelo, é uma coisa que não é tão fácil. Sabe? A gente tem muitos inimigos. O governo,
o meio ambiente. Uhum. São N fatores. O clima. Sim. Então são N fatores que trazem o sofrimento para o produtor rural. Sim. Eu sou A galera produtor fala rural muito também. agro. Define pra gente, pra audiência que tá assistindo, que não é da região, não entende, só escuta falar. O que é o agro, cara? O agro é a mola motriz desse país. Uhum. Se a gente não tiver hoje um agro forte, a gente não tem uma economia punjante. Quantos por cento do PIB, você sabe? Hoje, se não me engano, está na casa de 44%. Top. Então é um número bom. Movimenta bastante. Muita coisa, Sim. né? E o agro não é só importante por conta de uma cadeia direta, mas uma cadeia indireta. Uhum. Quantos milhões a gente também influencia Recolhe, na compra né? de equipamentos, Sim. né? Porque assim, produtor rural, o que acontece? Ele ganha dinheiro, ele troca caminhonete. Uhum. Então ele movimenta o setor de veículos. Exato. Ele reforma a casa, ele viaja, ele contrata pessoas. Então, Emprega assim, o povo. o mundo é muito grande do agro. Sim. Não é só aquele núcleo ali que a gente está envolvendo. A gente está envolvendo milhares de coisas. Sim. Costumo falar, inclusive, eu sou coach pela Febracis. Aham. Em novembro agora eu faço o Master Coach. Massa. Paulo Vieira, gênio. Monstro. Você é da escola Sim. também, Você você não sabe. tava no evento, cara. Você devia estar no evento com a gente. Você não era dessa Eu época. não te conhecia. Pois Marcelo, eu te conheci, na 30 verdade, dias antes do evento. 30 dias antes do evento, É. pelo Pedrão. Sim. Aliás, Pedrão, Pedrão irmão, é fera. tamo junto. Pedrão é fera, tamo É um junto. monstro. Almoçou com ele hoje? Almocei com ele hoje. Ele me falou que ia almoçar contigo, que massa. Conheci pelo Pedrão, que fez formação em coach comigo. Sim. Ali eu literalmente pirei no que você tá fazendo. Sim. Cara, de verdade, a gente não precisa trocar rasgaceira aqui Sim. pro outro, mas assim, o que você faz na advocacia, eu nunca vi. Que massa, cara. Eu nunca Obrigado. vi tanto advogado. Eu costumo brincar com todo mundo que eu vejo. Eu falo, eu nunca vi tanto advogado junto sem estar se estapeando. Exatamente. Esse é o... Numa frequência diferente. Exatamente, cara. Numa vibe diferente, querendo Exatamente. ensinar. Eu chego ali, por exemplo, tem 2 meninos ali que fizeram que estão fazendo alguma mentoria com você, que estavam no Black. Aham. Eu não entendi direito qual que é. E eles trabalham com influencers. Eles têm uma advocacia para influência, para recuperação de conta. Aham. Beleza. E aí a gente começou a conversar, são 2 meninos novos, 2 ou 3 anos de OAB. Agora na imersão, né? Assim, eu sei quem são eles. Uma cabeça fantástica, Aham. só que são advogados, não são empresários, Sim. né? Sim. E aí quando eu comecei a conversar com eles, sentei próximo deles, eles começando a falar, não, porque a gente vende um produto por X, não sei o que. Eu falei, oi, desculpa, não vou falar preço, né? Sim. Você vende produto por quanto? X. Eu falei, amigo, quem que é seu cliente? Aí ele me mostrou, 8 milhões e meio de seguidores, Sim. 1 milhão e meio, 2, 3. Falei, Errado. você não tá entendendo que você não tá se posicionando? Exato. Você tá vendendo por um X, você poderia estar vendendo por 20X. Sim. E aí ele me falou, cara, isso aconteceu com a gente a semana passada. Um cara veio, a gente fez a entrevista, né? O cliente veio, a gente fez a entrevista com ele. A hora que eu passei o valor, Recorreu. ele recuou. E depois eu fiquei sabendo que ele fechou com um cara que vendeu por 50X o preço. Exatamente. Posicionamento, Falei, né, cara? Eu falei pra ele assim, vou te falar, tem outra coisa. Esse mesmo cara deve ser pior do que vocês, porque vocês têm resultado e ainda chamou vocês de amador. A escassez, cara. A escassez. Isso não é sobre técnica, isso não é sobre advocacia. É muito sobre uma visão empresarial do Exato. negócio dele, e o advogado precisa aprender a se enxergar como empresário. Em qualquer nicho, cara. Seja no agro, seja o cara que faz voo cancelado. Ele precisa começar a entender que o negócio dele, de fato, é uma empresa. Que a gente aprende ao longo da faculdade o tempo inteiro. Não, a advocacia não é empresa. A advocacia não é mercantil. Não, você não pode vender, não pode isso. Mas então, pera lá. Alguém aqui trabalha de graça? Porque eu imagino que essa audiência que tá ouvindo isso aqui, todo mundo aqui tem boleto pra pagar. Ninguém trabalha de graça. Então, uma vez que você não trabalha de graça, está, sim, diante de um cenário mercantil. Onde você entrega know-how, entrega transformação, entrega solução e recebe por isso. E não tem nada de errado nisso, né, cara? Então os advogados precisam mudar essa mentalidade que tá muito ligado à inteligência emocional, Perfeito. tá muito ligado ao que esse cara viveu na infância, o que ele viveu na faculdade. Pô, tem cara que não se considera merecedor de ter um bom contrato. Exato. E às vezes o cara é muito bom de técnica. Exato. Né, cara? Como que você trabalhou isso pra poder hoje ser um cara que senta na mesa, fecha bons contratos, um cara que não tem mentalidade escassa, um cara que se insere tão bem nos ambientes? Como é que você trabalhou isso, cara? Entendendo sobre pessoas. Massa. Você, na imersão também, você falou o dia inteiro sobre pessoas. Uhum. Gestão, pessoas. Marketing, pessoas. Vendas, pessoas.
Prazo, pessoas. Porque o nosso negócio é pessoas. Exatamente. Perguntar para o advogado qual é o negócio dele, se ele falar processo, já tá errado. Exato. É pessoas. Exato. Nós trabalhamos com pessoas. Então, aí teve uma pergunta na imersão, não sei qual que foi o advogado que fez. Marcelo, qual que é o botão para virar a chave? Aí você falou assim, cara, você tem que batalhar, seguir, trabalhar, seguir a metodologia, papapá. Não tem um botãozinho que vira a Exato. chave. Aí eu lembro que eu levantei a mão e falei pra você assim, Marcelo, Vou divergir. você já deu a deixa aqui o dia inteiro qual que é o botão. Pessoas, cara. Exato. O cara que entender sobre pessoas, ele vende qualquer coisa. Exatamente. Hoje, a internet, ela deu a possibilidade. É o meio mais democrático, é a era mais democrática para se fazer dinheiro. Concordo plenamente contigo. Conhecimento tá fazendo dinheiro. Antigamente, capital virava dinheiro. Sim. Hoje, capital ainda vira dinheiro. Mas o conhecimento, você sair do zero. Quantos influenciadores digitais são milionários? Você sair do zero e fazer milhões, bilhões. A gente pode citar inúmeros mentores aqui. O Wendel Carvalho, Sim. lá da minha cidade. Saiu do zero, andava de uninho. Ano passado foram 300 milhões no Hotmart. Sim. O Paulo Vieira, que você conhece muito bem. Quando ele conta a história dele, você quase chora. Sim. Dá vontade de tirar dinheiro do bolso, ajudar ele. Sim. Na época, né? Sim. Hoje não, óbvio. E que o jogo virou com 30 anos de idade. Né? Às vezes o pessoal acha que tá velho pra começar. Exato. Entende? Exato. Cara, nós estamos vivendo uma era, eu sempre falo isso, a era mais democrática pra poder ganhar dinheiro. Porque, de fato, as habilidades, elas valem muito pouco hoje. Então, um cara que tem um conhecimento técnico é pressuposto. Se você não tiver, você tá fora do mercado. Mas outros conhecimentos estão mudando o jogo da galera. Então, é entender sobre empreendedorismo, é entender sobre gente, é entender sobre comportamento humano, Perfeito. é entender sobre inteligência emocional, sobre finanças, enfim. Então, você precisa ter multi-habilidades aleatórias ao conhecimento jurídico para fazer com que aquele seu conhecimento jurídico tenha alguma relevância. Exato. Cara, o que existe de advogado, provavelmente, que tem tanto conhecimento técnico quanto você do agro, ou menos, ou mais, mas que não tá nem perto dos resultados que você tem. Exato. Por quê? Porque esse cara não tá lá no Paulo Vieira, esse cara não tá aqui, esse cara não tá lá no Wendel Carvalho. A gente tava aqui agora fora do ar, o Wendel me mandou um áudio, eu falei contigo, você falou, pô, vou estar no curso dele. Mês que vem vou estar no curso dele. Então tá sempre buscando se atualizar, cara. Esse é o caminho pra você entender. Eu trago pessoas de sucesso aqui em todas as áreas do direito e sempre são os mesmos padrões comportamentais, são as mesmas decisões, as mesmas escolhas, os mesmos ambientes. É isso que você precisa entender se quer ter resultado. E às vezes a pessoa acha que não, para poder ter resultado no agro eu vou fazer uma pós da PUC. Não. Cara, não é esse o caminho, né? Esquece. E aí você começou lá fazendo de tudo e tal. Aonde que você resolveu voltar para as origens e viu a oportunidade do mercado do agro? Agora falando mais a fundo desse mercado. Eu tive 2 escritórios antes de 2019 e encerrei as 2 sociedades no ramo empresarial. Até trabalho com recuperação judicial também. E em 2019 eu falei, cara, eu preciso mudar. Vou pegar um gancho do que você também falou, que até fiz uma cópia pra você, lembra das decisões? Eu lembro, sim, você me mandou. E fazendo uma analogia com o Steve Jobs e tal. Sim. Até mostrei pro Tarley, ele curtiu muito, e com o Bruno, tá com o Bruno sim, também. Massa. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar minha vida, eu não posso ficar nessa situação da corrida dos ratos. Você fala muito. Falei, vou pro interior, vou meter as caras. Falei com minha esposa, falei, ó, a partir de hoje vou ficar longe de casa, não Naquela vai ser época você já era fácil. casado? Já tinha filho? Meu filho tem 13 anos. Não, cara, que isso, começou cedo, pô. Porque você tá novo. Não, eu tô velhinho já. Não, mas você tá inteirão. É formal. É. E aí eu falei pra ela, falei, ó, a coisa vai mudar, infelizmente eu vou ter que me retirar por mais tempo, né, Sim. ficar longe de casa, mas vai ser por um bem maior, Sim. né? E comecei a ir muito pro interior. Comecei muito pro interior, montei uma salinha pequenininha, eu tenho até foto. 2019, isso? 2019. 19, um ano Sim. antes da pandemia. Sim. E ali comecei a prospectar, até tem uma forma de prospecção, que eu tô escrevendo um livro, finalizei já um Que livro. massa. Você que escreveu mesmo? E eu que escrevi. Pois é, cara, eu tô nessa pra escrever um livro, mas eu pego, não consigo. Aí você já é a segunda pessoa que vem aqui, que tá escrevendo um livro, e sem ghostwriter. Porque Sem ghostwriter ghostwriter. é fácil. Sem ghostwriter. Que loucura, cara, que massa. Isso aí já diz muito sobre você, porra. Se você quiser, eu tô junto contigo pra te Eu tenho ajudar que escrever um livro, cara, jornada. eu tenho que escrever um livro. Verdade. Eu tenho que A escrever um vida a livro. gente tem que transbordar, Marcelo. Sim, Você fala concordo. muito isso. Concordo demais. E enquanto a gente não transbordar, até hoje eu tô fazendo um projeto social, desenvolvendo um projeto social Sim, em eu vi Cuiabá. aqui. Com falar reeducandos do sistema LGBT, Massa, pra fortificação da mentalidade. massa. E o que eu quero trazer hoje aqui pro advogado, Marcelo?
que existe algo mais. Sim, Existe o outro lado da moeda. sim. O mundo tem muitas vertentes, né? A gente está trabalhando aqui e é muito bem trabalhado isso dentro do seu ecossistema, que agora é meu também, se você me permite me colocar. É nosso. É nosso. Existem muitas... A venda de um produto de baixo ticket em larga escala, Exatamente. né? Eu quero mostrar outra moeda. Existe o high ticket Em baixa escala. em baixa escala, onde Massa. você trabalha menos, mais assertivo, um retorno muito maior. E gera muito resultado. Muito resultado. Então te dá qualidade de vida. Sim. Viajo todo ano para a Europa, viajo para os Estados Sim. Unidos todo ano. Meu escritório hoje, eu não estou dentro do escritório. Sim. Então eu desenvolvi também inteligência artificial para trazer isso para o escritório. Massa. Tenho pessoas lá dentro que trabalham isso com assertividade. E o que eu quero trabalhar... Mas o primeiro de tudo, Marcelo, é fortificar a mentalidade do advogado. Concordo. Porque é o que plenamente você contigo. falou aqui, às vezes ele tem uma crença limitante que ele não se permite fechar um contrato alto. Sim. Ele não se permite performar. Não frequenta aqueles ambientes onde o Não cliente mudou tá. de mesa. Você acabou de Exato. falar aqui, ó. Qual que é a sua mesa? É o Wendel Carvalho, é Paulo Vieira, Sim. né? Estar aqui, ó. Gente, eu conheci esse cara tem 30 dias ou mais, um pouco mais. Sim. Talvez 60 Tô no junto máximo. com ele aqui, ó. Sabe quanto que esse cara fatura? Milhões. Sim. Então, assim, é acreditar. É buscar, entendeu? Exatamente. É se É expor esse risco, né, ambicionar, cara? é Se expor o esse risco. Sim. Você fala muito do risco. Enquanto você trabalha com o débito, você não Exatamente. performa. Cara, tem dois tipos, na minha visão, tem dois tipos de advogado. Tem um advogado que joga pra ganhar e o advogado que joga pra perder. Talvez JGG. muitos... jogo de gente grande. Talvez muitos, cara, enxergam um relógio... Por exemplo, esse relógio, um Patek Philippe, 300 mil reais. 350, 400 mil reais, depende do ano. Muitos enxergam esse relógio aqui como um luxo, como algo supérfluo. Isso aqui pra mim é negócio. Exato. Por quê? Porque comprar esse relógio me permitiu fazer parte de um grupo. Nesse grupo eu me conectei com pessoas que me geraram muito mais valor do que o relógio custou, mas imagina se eu não tivesse a coragem de comprar o relógio. Exato. E não quer dizer que comprando um relógio de 300, 400 mil reais, você vai conseguir se conectar, vai conseguir entrar nessas mesas. Não, tem gente que entra nessa mesa sem comprar um relógio. Exato. Mas foi o meio que eu encontrei para poder sentar nessa mesa. Assim como já teve ocasiões que eu tive que pagar 200 mil reais em grupo de mastermind. E talvez você ache uma loucura. Pô, como assim? Pagou 200 mil reais no... Minha mãe acha uma loucura isso. Sim. Eu falo com ela, ela é de outra geração, trabalhou a vida inteira e nunca teve tanto sucesso financeiro assim. Me criou muito bem, sou muito grato, mas nunca prosperou de fato, né? A vida inteira juntou um apartamento de 500 mil. Sim. A vida inteira. Então, outra realidade. Minha mãe acha uma loucura eu pagar 200 mil reais para fazer parte de um grupo de WhatsApp. Mas, na grande verdade, eu tô pagando 200 mil reais para acessar aquela frequência. Exato. Para acessar aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas podem me gerar muito mais do que enfim, o que eu investi naquilo. Exato. E o advogado precisa parar de jogar pra não perder, cara. As pessoas jogam pra não perder. O cara faz a conta assim, pô, vou contratar... Vamos trazer um exemplo menor. Pô, vou contratar um advogado, vou pagar 3 mil reais de salário, 4 mil reais de salário. Isso no ano é a minha viagem pro exterior. Só que ele não Bem pensa... escassa. Ele não pensa quanto que esse advogado vai te agregar para aumentar o seu faturamento, para você ter mais tempo livre com seu filho, consequentemente você produzir mais, consequentemente você restaurar talvez o seu casamento que não esteja restaurado, que esteja indo por água abaixo. Então as pessoas precisam começar a jogar para ganhar. Exato. Ou então faz um concurso público. Você compartilha desse mesmo entendimento? Perfeito. Se você me permite, até vou fazer um gancho que você falou agora há pouco. Você pedia conselhos para sua mãe, mas hoje não pede mais. Uhum. Eu trago uma analogia no meu livro. Primeiro capítulo. Eu chamo de coxa de retalhos. Nossa vida, nós somos feitos de muitas experiências e conhecimentos. Perfeito. Né? Então a gente começa pequenininho, aprendendo a andar, comer. Se a gente aprende que se chorar, o pai liga o ventilador, né? Desliga o ar-condicionado que tá gelado. E aí a gente sai daquele meio, vai pra escola, ali aprende a ler, escrever, vai pra uma faculdade. Sim. Então assim, nossos pais são os nossos primeiros mentores, mas não serão os últimos. Exatamente. Essa Por quê? é boa, hein? Porque a gente muda as mesas, a gente muda o conhecimento, nós mudamos quem nós somos à medida que a gente vai experienciando. E uma coisa que o Marçal fala muito, que eu gosto demais, eu acompanho ele. Marçal é fera. Muito monstro. O conhecimento que você não tem, você tem que estar disposto a pagar por ele. Exatamente. Né? Você acessou aquela mesa pagando pelo conhecimento. Exatamente. É o teu relógio, entendeu? Então, e ele fala também que uma vez ele não tinha comprado, ele não tinha Rolex ainda. Uhum.
E ele falou assim pra esposa dele: amor, nós vamos ter que comprar um Rolex. Aquele jeitão dele, né? Uhum. Ela falou: por quê? Ele falou: você não viu na mesa hoje? O cara falando que comprou o Rolex em Genebra, o outro que comprou não sei na onde. Eu não tinha o que falar. Sim, Então nós vamos ter que comprar o Rolex só pra gente falar. Vamos lá e vamos comprar o melhor Rolex. é isso aí. Entendeu? Então, não é ostentar. Tem uma diferença muito grande entre ostentar e você adquirir os meios necessários para Sim. você frequentar aqueles ambientes. Sim, sim. Isso é completamente diferente. E adquirir os meios necessários para frequentar aquele ambiente inclui-se imersões, Exato. inclui-se conhecimento, Sim. inclui-se porque quando que você começa a entender sobre pessoas? Você estuda pessoas. Sim. Então todo o curso de desenvolvimento pessoal é um aprendizado a mais. Você falou de perfil comportamental. Trago no meu livro também, CIS Assessment. CIS Assessment. Como que um advogado vai atender um cliente se não sabe patavinas daquele cliente? Uhum. Né? Então, primeira coisa, gerar identificação com ele. Sim, Você tem que saber que time que ele torce. Você tem que fazer uma pesquisa. sim. Você tem que saber o que ele gosta, o que ele não gosta. Até o partido político. Exatamente. Porque às vezes você perde um cliente por uma coisa boba. Um comentáriozinho besta. E falando de perfil comportamental, você tem que saber se ele é dominante, influente. Sim. Aí você vai entrar também em técnicas de rapport, Sim. identificação. Às vezes você vai ter que imitar o jeito dele falar. Às vezes você vai ter que se sobrepor sobre ele. Às vezes você vai ter que estar por baixo. Sim. Porque a estratégia não é você ganhar o jogo, é você obter o resultado. Exatamente. E às vezes o pessoal acha que, não me conectei. Nossa, eu me simpatizei com o Renato, parece que eu conheço ele de outras vidas. Não, existe por trás toda uma ciência que explica isso. Aquela pessoa que você se conectou, aquela pessoa que você falou, nossa, parece que eu já conheço há anos. Nossa, o tempo passou rápido. Nossa, isso, nossa, aquilo. Não. Isso intencionalmente pode estar acontecendo. Porque se essa pessoa domina um pouco sobre perfil comportamental, sobre técnicas de PNL, sobre gatilhos mentais, enfim, Exato. essa pessoa consegue te gerar um rapport, consegue criar esse rapport, consegue te gerar uma reciprocidade intencional. Exato. Aí você imagina o poder disso no mundo dos negócios, na hora que você senta numa mesa de reunião para discutir um contrato de milhões de reais. Exatamente. Entende? Você Faz toda a perde ou diferença. você fecha o contrato por causa daquilo. Exato. Então, esse é o pulo do gato. Né? Esse é algum dos botõezinhos que eles perguntam. Qual que é o botãozinho pra virar o jogo? Dominar pessoas. Perfeito. Dominar pessoas. Não tem como você E é ficar de dominar fora disso. na acepção boa da palavra, né? Dominar o funcionamento do cérebro humano. Não é dominar de vou botar não um é cabresto. manipulação, né? É porque às vezes o Não pessoal é entende manipulação, errado. não é manipulação. É de fato você ser intencional na sua relação interpessoal. Né? Absolutamente todo mundo tem um interesse egoístico. Nada acontece sem que você tenha um interesse. Saf, como assim? E quem faz caridade? Quer se sentir bem. Então, todas as pessoas, elas têm um interesse egoístico em absolutamente todas as ações delas. Sim. Você precisa entender qual que é o interesse egoístico dessa pessoa, por onde que essa pessoa está caminhando, qual que é o interesse dela, quais são os princípios, os valores. Por exemplo, se eu chegasse aqui para você e falasse, Renatão, hoje à noite, vamos fazer o seguinte, vamos lá para São Paulo, só os homens, e vamos lá para Escândalo. Cara, você ia virar e falar assim, opa, peraí, como assim? Agora, se eu viro pra você e falo, Renatão, vamos fazer o seguinte, vamos jantar hoje, chama sua esposa, vamos no melhor restaurante de BH, do Léo Paixão, vamos tomar um bom vinho. Pois é, você veio com a esposa? Não vim com a esposa, porque vindo, tava cuidando do garoto. Mas verdade, na próxima a gente vai fazer isso. Com certeza. Vamos tomar um vinho e tal, isso eu vou comunicar com você, mas eu preciso saber quais são os gostos, quais são os interesses do Renato. Entende? Um exemplo disso dentro do meu nicho, cara. Na época da pandemia, eu não tinha uma posição muito clara de fica em casa ou vai trabalhar e dane-se. Eu não tinha nenhuma posição sobre isso. Tava ainda sentindo o terreno. Certo. Mas o meu cliente bolsonarista até a morte, imagino que o seu também, Também. o meu cliente bolsonarista até a morte, ele tava defendendo. Vamos cuidar da economia, lockdown não funciona, não adianta ficar em casa, etc e tal. Então qual que era o posicionamento que eu tinha que ter institucional no escritório? Cara, não existe, vamos cuidar da economia, libera os concursos, não para os concursos, vamos continuar, a segurança pública não pode parar e etc e tal. Ainda que eu tivesse um posicionamento diverso pessoal. Então as pessoas precisam entender como ser intencionais. Porque a partir do momento que elas entenderem que precisam ser intencionais nas relações interpessoais, elas vão começar a ter muito mais resultado, cara. E você entende que o intencional depois vira um estilo de vida? Exatamente. Você não consegue mais não fazer aquilo, porque aquilo torna parte do seu personagem. Claro, hábito. Nós somos muitos personagens, Marcelo. Sim. Você sabe disso. Você é o pai, você é o marido, você é o filho que escuta, o filho que não impõe as suas ideias sobre os seus pais. Sim. Você é o sócio, você é o mentor. Sim. Nós somos muitos personagens, né? E até pegando um gancho do que você falou, de entender sobre pessoas.
como é que você entende sobre pessoas? Entendendo a si mesmo. É o Exatamente, primeiro cara. passo. É quando você começa a bater nos seus defeitos, curar as suas fraquezas, e aí você começa a transformar pessoas. Sim. Paulo fala muito isso. E até no meu livro eu trouxe uma interpretação jurídica da inteligência emocional do Daniel Goleman, Uhum. que é a dosimetria emocional. Como é que você se entende quando você diagnostica seus sentimentos e emoções e utiliza isso a seu favor? Uhum. Por quê? O cérebro humano, as relações humanas são química pura. A paixão é química pura, o amor é química pura e as relações profissionais são é química pura. Sim. A identificação, a frequência, a vibração são todos mecanismos cerebrais. Sim. Né? Então, o estresse, um excesso de cortisol. A partir do momento que você começa a identificar isso e falar, você deu um exemplo disso, cara, numa situação que aconteceu com você essa semana, você teve um alto estresse, você estava muito nervoso, mas que você controlou. Sim. Você diagnosticou e falou, opa, peraí, não é por aí. Chegar no resultado final. E às vezes não é ganhar briga, é chegar no resultado que você quer, né? Exatamente. Gera a expectativa do seu cliente, aí falando de cliente, Sim. gera a expectativa do seu cliente e venda qualquer coisa. Sim. A dosimetria emocional hoje é nada mais, nada menos do que, a partir da neurociência, o estudo e a identificação das emoções para usar ao seu favor, Sim. dosando-a. E a gente tem exercício de mentalização, mindfulness, temos a realização de metas, o Sim. próprio processo de coach. Sim. Então, hoje a gente tem como modelar o cérebro. Né? Tony Robbins fala isso desde 1985. Sim. O cérebro é uma máquina. É. A grande verdade é essa. Então você tem várias linhas de comando ali que elas são plenamente reprogramáveis. Ah, mas eu tive isso na infância. Ah, mas isso. Ah, mas eu já experimentei aquilo. Cara, absolutamente tudo é reprogramável. Basta você querer e estar disposto a pagar o preço para reprogramar isso. Primeiro ponto, querer. Entender, querer, buscar conhecimento, buscar as pessoas certas. Segundo ponto, forçar comportamento. Na minha visão, cara, o comportamento é o que vai ditar para onde você tá indo. E aí, vários exemplos a gente pode citar, mas, por exemplo, uma pessoa que quer parar de fumar, no primeiro dia, se ela venceu o primeiro dia, não adianta nada daqui 2, 3 dias ela, vou fumar só aqui. Não, é se forçar o comportamento. Então, a gente precisa, e sobretudo o advogado, trazendo o foco aqui para o advogado, ele precisa se forçar alguns comportamentos que não são habituais. Porque esses comportamentos forçados, daqui a algum tempo, vai se tornar um hábito. E aí, mais uma vez, é o que o Paulo fala. O Paulo fala, né? O poder do hábito, o poder de você. Poder do todo dia. Exatamente, Né? do 1% todo santo dia. Exato. Afinal de contas, se você for para uma academia hoje, você tá acima do peso. Você vai para uma academia hoje, corre 10 quilômetros na esteira. Você vai sair morto, suado, mas você não emagreceu 1 grama. Exato. Agora, se você vai todo dia para academia, em vez de fazer 10 quilômetros, você faz 1, 2, 3, 4, 5 e vai progressivamente crescendo, mas com constância, o resultado vai aparecer. E é assim também na advocacia. Eu tenho certeza que, embora você tenha explodido rápido, não foi da noite pro dia. Não. Né? Como é que foi esse processo, cara, de quando que a sua chave virou que tava dando certo? Então, 2019, fui pro Horizonte Azul, que eu chamo, né? Uhum. Que é, quanto mais longe você vai, mais oportunidades você tem, menos concorrência você tem. Sim. Por quê? Não falando mal da advocacia no interior do país, mas você tem, infelizmente, falta de instituições no interior do país. Por exemplo, fórum da minha cidade ali, de uma das minhas cidades que eu tenho abrangência, os assessores, enfim, as pessoas que são os servidores, boa parte deles não tem direito, Sim. pela falta de profissional. Você tem 1, 2, 3 advogados numa cidade que domina todo esse público. E eu comecei a enxergar isso, Marcelo, porque eu comecei a fazer a conta. Falei, cara, não é possível, tanta concorrência no direito, como é que eu faço? E aí, conversa com um amigo, conversa com o outro, tenho origem no agro, falei, cara, eu vou me lançar. Falei pra minha esposa, falei, amor, vou embora. Você cuida aqui, me dá retaguarda e eu vou embora. Era minha sócia também, né? Sim. Tem mais um. Era mais um. E aí, ali, eu descobri a simplicidade, Marcelo. Sim. A simplicidade, o alto poder aquisitivo perto da simplicidade. Uhum. O interior, ele te dá a possibilidade de você sentar com o cara mais rico da cidade, sem saber. Eu cansei de fechar contrato
de bota suja de barro, calça rasgada Uhum. e camisa suja. Porque quando eu chegava assim, Ele não tinha comunicação. não tinha comunicação. Pensava que era um oficial de justiça. Sim. E o produtor rural, ele tem medo de autoridade. Aham. Porque É perseguido existe uma pra caramba. crença. Existe uma Sim. crença por causa da perseguição, né? Sim. Infelizmente. Então ali, eu performei de forma muito rápida. Na pandemia, eu nunca ganhei tanto dinheiro como na pandemia. O agro não parou. Sim. Não parou. Enquanto a cidade estava em lockdown, era a coisa mais estranha do mundo eu chegar, por exemplo, ter um decreto municipal. Cara, parecia um The Walking Dead. Não tinha ninguém na rua. E o agro bombando. Ninguém, todo mundo trabalhando e indo pra cima, porque foi justamente esse posicionamento que você falou, Sim. entendeu? Sim. E dentro do agro, como eu costumo falar, não sei se eu já falei, o produtor rural ele é um empresário. Ele tem dores consumeristas, ele tem dores previdenciárias, Trabalhistas. trabalhistas. Você já pensou, você, advogado consumidor, que pega, não querendo desmerecer mais uma vez, tá? Mas que pega Uhum. um processo, que vai te dar 3 mil de honorários para você discutir uma negativação indevida. E você pegar o mesmo problema, vamos dizer assim, a nível de um produto que tenha um problema na produção do produtor rural, uma colheitadeira, que vale Uhum. 3 milhões de reais. É uma relação de consumo. Exatamente. Se você pegar isso aí, o valor da tua causa não é 3 mil, é 3 Exatamente. milhões. Exatamente. E você tá entendendo? E Sim. a matemática que você usou, a técnica que você usou, que é do CDC, É a mesma. é a mesma. Exatamente. O É uma trabalho questão é o de mesmo. posicionamento, Sim. né? Sim. É uma questão de você enxergar a oportunidade, Sim. de você ir mais longe. E eu não tô falando pro advogado chegar e, não, agora eu vou vender tudo, vou comprar uma caminhonete, uma bota e vou. É. Isso aqui tá na mão do produtor rural. Sim. Vamos agradecer ao tio Elon Musk, Tem Starlink lá. que tem Starlink em qualquer sítio. Sim. Então basta você aprender a se comunicar com ele. Exatamente. Aprendeu a se comunicar com ele, aprendeu a bater nas dores dele, aprendeu a gerar resultados, acabou. Sim. O jogo é sucesso. Perfeito. Perfeito. Faz todo sentido isso. Até por isso, cara, olha, você tá vendo no YouTube aqui, eu tô de chapéu. Ele trouxe um chapéu pra mim e eu tô usando um chapéu pra ele. Isso é uma técnica intencional de me conectar com o Renato. Sim. Porque eu coloquei o chapéu, nunca gravei um podcast com boné. Coloquei o chapéu por quê? Porque ele usa o chapéu. Eu tô em pé de igualdade. E o produtor rural, quando você senta com ele na mesa, é a mesma coisa. Você tem que estar em pé de igualdade com aquele cara. Porque senão ele vai ter medo de você. Ele vai ver você como um bicho. Cara, o concurseiro, trazendo agora pro meu lado. O concurseiro, eu chamo ele de camarada, guerreiro, combatente. Você imagina uma loucura. Você vai sentar pra vender uma hold engravatado lá na Faria Lima. Você chega pro seu cliente e fala, ô, combatente. Exato. É uma loucura. Mas pro cara que tá vibrando, querendo ser policial militar, querendo ser agente penitenciário, faz todo sentido. Então essa comunicação, ela precisa ser moldada. Primeiro passo para qualquer pessoa que quer ter sucesso, seja na advocacia, seja em qualquer outra área, é aprender a se comunicar. Inclusive a comunicação não verbal. Perfeito. Inclusive a comunicação não verbal. Perfeito. Me fala uma coisa, deixa eu puxar um gancho aqui. Vamos lá. Você falou que a Stephanie é sua sócia na advocacia? Ela é. Como é que você consegue trabalhar bem com a esposa? Qual que é o segredo para dar certo? Conhecendo sobre pessoas. Ou às vezes... boa. Tudo termina sempre aí, Tudo cara. termina sempre aí. Tudo termina sempre aí. Mas qual que é o desafio que você enfrenta, assim? Eu, recentemente, tenho trabalhado agora com a minha esposa também, já tenho vivido alguns desafios. Parabéns. Obrigado. Tamo de junto. verdade. Tiro o meu chapéu pra você, literalmente. Tamo junto. É um desafio que a gente tem enfrentado, tá sendo muito massa. E temos aprendido muito, evoluído muito como casal também nesses 3 meses que a gente tá começando esse projeto. Mas me conta, qual que é o segredo pra dar certo enquanto sócio e enquanto marido e esposa? Respeito. Boa. Acima de qualquer coisa. Boa. Entendeu? A gente se respeita muito. Existe uma... Um parêntese só. Claro. Uma coisa que me chamou a atenção em você, a forma como você faz a sua esposa. Isso me chamou a atenção, sabia? Marcel já falou disso. Quer olhar pra um cara se ele é nobre? Olha pra esposa dele. Cara, eu conheço vários milionários que não se preocupam com a esposa. Não se preocupam com o que é importante pra esposa. Você tava lá com sua esposa, tava lá na Black com ela, na sala VIP com ela. Sim. Sua esposa tava tão bem quanto você. Então não é só o cara usar um Rolex, entende? E isso não é sobre dinheiro, de novo, mas é sobre... Esse cara valoriza a esposa? Exato. Ou esse cara ganha dinheiro pra ele e o que sobra pra esposa? Exato. Ou é unidade? Porque quando você entende que um relacionamento, principalmente conjugal, ele precisa ser unidade,
Ou seja, ambos andam na mesma sintonia, ambos têm acesso às mesmas coisas, ambos se portam da mesma maneira, ambos se vestem do mesmo nível. Você tá Isso falando aqui, tudo eu tô fez ficando inteiro diferença. arrepiado Tamo aqui, junto. cara. Isso tudo fez diferença. Então foi uma coisa que me chamou a atenção lá no evento. Porque eu falei assim, cara, o Renato, você olha pela esposa do cara. Você vê como o cara veste a esposa dele, como ele trata a esposa dele, se ela tá aqui nesse ambiente. Porque isso faz a diferença. Né? Exato. Então, parabéns por isso. Mas pode concluir. Shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, Marcelo. Sim. Se você tem um relacionamento quebrado, a vida não vai pra frente. Uhum. Então você tem que decidir. Ou você se organiza na vida com relação à sua parte emocional, com a sua família, com a sua esposa, ou você quebra esse vínculo. Sim. Não tem meio termo. Sim. Então hoje eu e minha esposa nós temos uma unicidade, é o que você falou, pessoal e profissional. Uhum. Cada um no seu quadrado, respeitando como sócios que somos, né? Ninguém manda em ninguém, de forma... Uhum. Lá em casa ela manda em mim, óbvio, né? Sempre. Porque eu tenho juízo, não sou maluco, Lá né? em casa também. É. Então, assim, mas no negócio... E assim, ela é uma cabeça fundamental. Uhum. Minha maior apoiadora, a minha maior torcedora e fã. Seu farol, seu guia, tenho certeza Meu guia, disso. meu pilar, a mulher da minha vida. Cara, e assim, nós que somos cristãos, né? Criados com princípios, valores, a gente aprende que a família da gente inicia, né? A gente tem uma família prévia e uma família pós, que é São a que os que a parentes, gente né? inicia. Sim. E a gente inicia quando a gente forma um casal Exato. e tem um filho. Ali, o homem tem que entender que ele tem que dar vida pela mulher. Sim. Se ele Tá não aí- entender isso, não vai pra frente. Tá cara. aí uma pergunta que me fizeram hoje na caixinha aqui e eu quero que você responda. Hum. Pra ser próspero, precisa ser casado? Eu tenho completa certeza que sim, Também concordo. tá? Por Também quê? concordo. Não que a pessoa que não seja casada não vá ser próspera, mas a prosperidade vai vir muito mais rápido. Exato. Vai ser assim. Eu ouso dizer que não que a pessoa que não é casada não vai ser rica. Ela pode ser rica, Perfeito. mas ela não vai ser próspera. Perfeito. Porque a prosperidade, ela passa pelo dinheiro. Exato. Não vamos ser hipócrita e falar que tem como ser próspero no Serasa, com boleto vencendo, com Claro. agiota batendo na sua porta. Não existe prosperidade nesse cenário. Mas também não existe prosperidade onde você tem só dinheiro. Exato. O que mais existe são pessoas que eu conheço, inclusive, que têm muito dinheiro e são pobres. Exato. Olha que coisa engraçada. Como assim, Saf? O cara tem dinheiro e é pobre? Sim, o cara tem dinheiro, mas é só dinheiro. Ele não tem família, ele não tem saúde, ele não tem pra onde voltar, ele não tem pra quem pedir um conselho. Cara, tá cheio de gente que tem dinheiro, mas não tem ninguém pra comer um churrasco com ele na casa dele. Exato. Você tá entendendo? Então, passa pelo financeiro a prosperidade. Mas na minha visão, um homem que não constitui uma família, ele não é próspero. Não é Não é próspero. próximo. Ele precisa prover uma família. E esse prover, mais uma vez, não é só financeiro. Não. Vai passar pelo pilar de se preocupar. Afinal de contas, é um homem que sai pra caçar. A sua esposa pode Nossa, te ajudar. analogia perfeita, eu falo muito A isso. sua esposa pode te ajudar na caça, te dar as ferramentas, tá ali acompanhando, até preparar o alimento. Mas a obrigação de caçar é sua. É. Você que tem que prover. Ah, mas isso é um papo machista, etc e tal. Talvez você não esteja preparado pra essa conversa. Não é machista. Posso fazer Claro, um parênteses com toda aqui? certeza, meu irmão. Biologicamente, Marcelo, nós somos pré-programados para algumas funções, Sim. né? Nosso cérebro nasce cru, zerinho. Então ele vem programado para se alimentar, se defender e procriar. Esse é o cérebro humano, apesar de ser o cérebro mais desenvolvido, Uhum. né? Mas é o cérebro humano. Até porque nós temos, inclusive, partes do cérebro reptiliano. Sim. Se você for solto, se você for nascido e solto dentro de uma floresta com umas condições mínimas de você sobreviver, você vai virar um bicho. Sim. O que nos diferencia são... Aí eu volto lá naquilo que eu falei. A colcha de retalhos. Essas experiências. São as imersões. São os mentores. Sim. São as pessoas. Então, quando a gente fala do casal, essa unicidade, até puxando um pouquinho a minha sardinha aqui para dosimetria emocional, o respeito vem de se conhecer, conhecer o próximo, né? E fazer uma unicidade a ponto de você entender até as emoções de quem você tá do lado. Sim. E como é que você entende isso? Você não vai entender com o seu cérebro reptiliano, porque o seu cérebro reptiliano, quando a tua esposa te falar assim, por que você deixou a toalha em cima da mesa, em cima da cama, molhada?
Você vai se sentir constrangido e você vai querer ter uma reação, que é uma das programações iniciais do cérebro humano. Que é o quê? Você vai querer falar alguma besteira, Uhum. né? Porque eu que pago tudo, por isso, porque Exato, aquilo, exato. porque... Aí quando você começa a entender esse joguinho, você começa a falar, ô, meu amor, me desculpa, né? Sim. E é fundamental, primitivamente falando, com relação ao homem, ao provedor. Sim, nós somos os provedores. E nós temos que ser os provedores. Por quê? Porque há uma necessidade intrínseca, uma necessidade genética de que a mulher vê o homem como provedor e o homem vê a mulher como a protetora do lar, a Sim. protetora dos filhos, Sim. né? É muito ruim, como você falou, quando você vê uma pessoa que tem só dinheiro. Exato. É triste. Dinheiro não é tudo, dinheiro é consequência. Quando a gente aprende que a gente sabe fazer algo que nos gera uma expectativa muito alta, que aquilo se torna um prazer muito alto, eu não sei se eu posso falar isso na internet, mas Fica um à vontade. tesão muito alto, Sim. o dinheiro é consequência daquilo. Porque se você for analisar todos os grandes líderes, Steve Jobs, os grandes empresários, Elon Musk, dentre outros bilionários, eles perseguiram um sonho. O Exatamente. Tony Robbins fala muito. Eu demorei um tempo para entender o que ele significava no livro dele, do Poder Sem Limites, da paixão. Cara, como que é paixão? Aí se você for lá atrás e entender a neurociência, a paixão é a geração dopaminérgica dentro do seu cérebro. Aquilo vai te causar tanto excitação que se você gostar de fazer copos e isso te der esse prazer, você vai fazer copos 20 horas por dia, seu copo vai ser tão maravilhoso, você vai se destacar e você vai vender esse copo para milhões Exato. e você vai conseguir o sucesso. Exatamente. Então é o diagnóstico, inclusive a dosimetria emocional, ela te ajuda a diagnosticar qual que é qual é o desafio que te dá tesão na vida. Exatamente. Diagnosticou isso, pum, vira a chave. Exatamente. Exatamente. E o dinheiro vem por consequência. Uhum. Porque muitas vezes quem tá correndo atrás do próprio dinheiro experimenta um voo de galinha. É o cara que tem ali um sucesso, mas que não mantém aquele sucesso. E aí eu costumo dizer uma coisa, você vai concordar comigo, tenho certeza disso. Talvez você que está assistindo esse podcast, você ainda está no caminho pelo sucesso. Você tem ali suas metas e todos nós temos. Deixa eu te contar. Quando você chegar na meta, você vai dobrar essa meta. Porque Exato. o ser humano ele é inconformado por natureza. A única pessoa que é conformada e que para de sonhar é a pessoa que morre. Porque enquanto você estiver vivo, até o último respiro, você vai ter sempre um novo objetivo. E aí você entende que o prazeroso é o processo. Exato. O prazeroso não é a linha de chegada, é o processo. Eu, por exemplo, agora tô terminando minha obra em Angra dos Reis, minha casa. Linda casa, parabéns. Obrigado, meu querido. Nós vamos frequentar bastante lá, vamos aproveitar. Amém. Eu tô terminando a obra e eu ouso dizer que a obra me excitou mais do que o fato da casa estar ficando pronta. É a história da piscina. Exatamente, exatamente. Porque você gosta do processo. Então você tem que aprender a amar o processo para conseguir ter resultado. O dinheiro vai vir por consequência. Quem ama o resultado final, quando chega lá, é o que acontece. Pessoas depressivas, casamentos que acabam, sociedades que terminam sem motivo, desalinhamentos comerciais, enfim, várias outras situações porque a pessoa estava buscando o resultado Exato. e não enfrentando o processo. Tem uma grande diferença nisso, né, cara? Eu acredito muito nisso aí. Me fala sobre esse projeto social aí que você... É recente isso? É recente. A gente está desenvolvendo, existe uma associação de educandos LGBTQI+, lá de Cuiabá. E, mais uma vez, falando sobre pessoas, né? A gente começa a aprender que existe no mundo uma fraqueza muito grande, né? 99,9% dessas pessoas, elas foram inseridas por uma transgressão à norma, né? À lei, no sistema prisional, por desestrutura familiar. Por desestrutura familiar. Então a gente está desenvolvendo um projeto agora, estão reformando todos os centros, nós vamos começar com aulas de fortificação de mentalidade. Massa. Ressignificação de crenças. Sim. Né? Porque não adianta também você querer prosperar se você também tem uma crença financeira, uma crença emocional, advinda de uma falta de estrutura, de um lar disruptivo, de um lar disfuncional. Sim. Né? Então, é esse o trabalho que a gente está fazendo ali. E dentro dessa sistemática, os casos mais graves a gente vai puxar e vai fazer coaching individual com essas pessoas, Top. entendeu? Top. Para poder transformar essas pessoas. Porque não adianta jogar na rua, Marcelo, porque vai voltar para o mundo do crime. Concordo E contigo. são pessoas com potencial, são pessoas que podem chegar muito longe, entendeu? Sim. Então a gente está desenvolvendo isso. Foi Muito um massa, convite cara. do presidente da associação. Sandro, obrigado.
Muito massa. A gente tá desenvolvendo em parceria. Não sabia. Te confesso, na hora que eu li, falei, cara, que massa, que legal que o Renato tá fazendo. Muito massa, cara. Isso é uma via de transbordo. Exato. Isso é uma via de transbordo na vida dos outros. As pessoas precisam entender que a prosperidade também passa por transbordar. Passa. E aí, falando de transbordo, essa é uma via, e você tem outra via, que é mentorar advogados. Qual que é esse projeto, essa ideia que você tem? O que você busca, o que você almeja? O que seria um cenário ideal para você? Me conta. Então, hoje eu tenho um livro pronto, com Uhum. base em toda a minha carreira. Eu não falo de direito. Eu falo desde o início a como entender pessoas. Uhum. Né? Então, a gente trabalha muito as questões de rapport, conexão, identificação, desde o estagiário, como escolhê-lo, perfil comportamental, a conexão com o cliente. Eu falo muito da conexão com o cliente. Se não gerar expectativa no cliente, Sim. é o marketing dopaminérgico, Sim. né? Que é o quê? Até te dei uma copyzinha de presente, que é a geração da expectativa para você poder querer contratar aquela pessoa. Sim. Para você gerar não só a expectativa de resultados, mas essa conexão emocional. Hoje em dia, Marcelo, o mundo é carente. Era essa a palavra que eu queria achar. O mundo é carente, as pessoas são carentes. Sim. Por que eu dei certo no agro? Porque eu sou apaixonado em pessoas. Uhum. Cara, é tão gostoso você ser recebido com um bolo de milho e um café quentinho. Sim. Você tá entendendo? Sim. Você não vira o advogado do cara, você Sim. vira o amigo do cara. Vira o conselheiro. Você vira o familiar do cara. Exatamente. Ele te fala bem de você na igreja. Ele fala bem de você no sindicato rural. Ele fala bem de você em tudo que é lugar. Sim. E o advogado tem que aprender. Não é só o agro também que faz isso. O empresário também faz isso. Mas será que você ainda não se conectou com o seu cliente o suficiente para fazer e gerar isso nele? Sim. Entendeu? Sim. Então a mentoria hoje, ela vem não só para o advogado performar no agro, mas para o advogado performar em qualquer área que ele escolha. Ele vai entender sobre pessoas. Sim. E se ele quiser vir para o agro, aí nós temos ferramentinhas e macetes para ensinar ele não só a se conectar, mas fazer dinheiro no primeiro dia. Sim. Massa. Hoje a gente tem uma ferramenta de prospecção que eu vou abordar na mentoria. Então Não clique em pode dar Saiba muito Mais. spoiler. Não pode dar muito spoiler. Exatamente. Que você tem lead quente e qualificado na hora. Sim. Envolve a internet? Envolve. Sim. Mas não envolve tráfego pago, não envolve nada disso. Sim. É uma ferramenta muito boa, Massa. simples. E o que acontece? Eu fiz isso hoje dentro do meu escritório, e hoje não, desde 2019 dentro do meu escritório. A taxa de conversão é altíssima. Uhum. Porque você vai identificar e depois você vai no 1 a 1. Não tem como falhar. Sim. Se você vê que o cliente está com... Não está chegando naquele ticket que você passou de honorários, você faz um downsell. Sim. Você joga num valor mais baixo. Sim. Você negocia parcela. Sim. O negócio é não ficar sem recebível. Exatamente. O advogado hoje, ele tem que ter uma visão empresarial de se posicionar, mas também olhar o lado do cliente, Exatamente. né? Sim. A gente tem que gerar a expectativa de resultado e de possibilidade de capacidade financeira do cliente poder te pagar. Claro. Né? Claro, senão não faz sentido. Você tem que entender, temperar. Uhum. Você tem que temperar. E mercado também. Óbvio, você não precisa competir por preço, porque você entra na prostituição e daqui a pouco você vai ser conhecido como o cara que faz mais barato, enfim, Exato, etc e tal. exato. Mas você também não pode cobrar fora da realidade daquele mercado, porque você vai ser o cara que... Eu costumo dizer o seguinte, Renato, o meu escritório, ele não é o escritório mais caro, mas também não é o escritório mais barato. Justamente. Então, eu escolho o cliente que eu quero. Agora, depois do momento que eu escolhi o cliente que eu quero, eu entendo qual é a possibilidade daquele cara me pagar. Então, por exemplo, mostrei isso lá na imersão. Cara, às vezes o X pro meu cliente, ele não tem condição de pagar à vista, mas ele tem condição de pagar 1,2x parcelado. Exatamente. Às vezes esse cara, ele não quer pagar 1,2x parcelado, mas ele paga 0,7x à vista. Então, é o advogado entender que isso aqui é negócio. E tem muito escritório que quebra porque o advogado tem um ego. Não, eu só trabalho se pagar 50% à vista. Meu conhecimento vale muito. Deixa eu te contar uma coisa, seu conhecimento não vale tanto quanto você pensa, não. Seu conhecimento hoje na internet tem aos montes. ChatGPT tem o mesmo conhecimento ou mais do que você, do assunto que você estuda há anos. Exatamente. Há anos. Então você tem que entender que o seu conhecimento sem o cliente, ele não serve de nada. Agora, a partir do momento que você domina como ter o cliente, aí sim, o seu conhecimento vai ser utilizado. E é interessante você falar isso, porque assim, as Big Techs do Vale do Silício hoje não contratam mais só por técnica. É, claro. A técnica é o básico. Claro. É o que é exigido ali no currículo. Exato. Eles trabalham com coeficiente emocional.
Você tem coeficiente emocional para trabalhar em grupo, para receber ordem, Sim, para você lidar com o cliente, lidar com frustração. sim, O advogado, Marcelo, ele tá o tempo inteiro lidando com frustração. O cliente já chega frustrado. exatamente. Então ele já tem que ter conhecimento suficiente para moldar aquele cliente de uma forma que ele saia dali não só satisfeito com o trabalho do advogado, mas emocionalmente. Sim, Meu livro fala assim: o advogado ele tem que ser o escudo à prova de balas do cliente. Por quê? Porque nós não estamos só representando os interesses dele, nós estamos representando a vida. uhum. Muitas vezes aquela causa é a vida daquele cliente, Pra você é só mais uma, pra ele é tudo. entendeu? Então, desenvolver inteligência emocional, dosar a sua emoção, é também entender a emoção do cliente, se colocar no lugar dele, é ter empatia, Sim, né? Você tem que entender o cliente. Então, assim, eu me conecto muito bem com o público do agro. Qualquer um pode. Basta você saber se conectar. sim, Qualquer um pode se conectar com o Wendel Carvalho, com o Paulo Vieira, com o Elon Musk. Basta saber se conectar. sim. E você tem que aprender sobre pessoas. Não adianta, cara, a gente vai bater nessa tecla a E tarde vai inteira. voltar pro mesmo Vai lugar. bater nessa tecla a tarde inteira. E vai voltar pro mesmo lugar de É. pessoas. Então entenda de uma vez por todas, advogado, que o que tá por trás do sucesso de vários nomes, vários advogados, talvez com menos técnica do que você, é dominar sobre gente. É entender sobre gente. Coisa que a faculdade não te ensinou em absolutamente nenhuma matéria. Mas se você quiser ter sucesso aqui fora no mercado de trabalho, você vai precisar de entender sobre gente. Como ser um bom líder, como engajar essas pessoas, como trazer as melhores, como reter essas pessoas, como desenvolver essas pessoas, permitir o intraempreendedorismo, que é uma coisa também que muito advogado tem um ego ferido, mas é o meu nome que está em jogo, é o meu nome na parede, o cliente quer falar comigo. Cara, desenvolva o intraempreendedorismo no seu time. Às vezes fica até um pouco controverso o que você quer liberdade, você quer faturamento, mas você não quer deixar outra estrela brilhar. Então você tem que entender, uma estrela que está brilhando ao seu lado, ela não está ofuscando a sua. Exato. É isso que vai mudar o seu jogo e vai fazer com que você tenha muito mais liberdade. Até porque você se conecta com o público que eu não me conecto. Eu me Exato, conecto com o público que você não se conecta. exato, E por aí em diante. E aí exato. é justamente unir forças. Sim. Deixa eu fazer um último gancho contigo sobre vida pessoal que eu quero aqui. Agora, Cara, importância da paternidade. O que mudou depois que você virou pai? tudo. Tudo. Virou a chave. Deixa de ser um menino e vira-se um homem. Sim. É isso. Acabei de falar, inclusive, com o Patrick ali. Uhum. O Patrick com o Tarley. Tarley. O Tarley falou que tem um projetinho aí pra daqui 2 anos Sim, ser pai. ser pai, né? Falei, cara, aí você vai entender o sentido da vida, Exatamente. né? Porque daí não é você e a sua esposa mais. É você, sua esposa e a sua continuação. Exatamente. É teu legado que tá ali. Exatamente. É o que você vai deixar no mundo. Você não vai deixar Porsche, Q8. Nada Você disso. não vai deixar nada disso. Você vai deixar um legado. É o teu filho. Exato. Meu maior orgulho, a minha maior satisfação hoje é ver o meu filho, que já passou na prova de Cambridge, em Michigan. Top. É o número 1 hoje do estado em inglês. Enzo, meu filho, pai te ama muito. Eu sinto que eu falho às vezes com ele, acho que todo mundo falha, né? Nenhum ser humano às é vezes eu perfeito, fico né? muito ausente, né? Mas a gente se fala muito. Mas o tempo que eu tô com ele, eu estou com ele, Uhum. entende? Então o maior orgulho que eu vejo hoje, isso, a mãe dele tem 90% de responsabilidade, que é ela que está ali diante dele do dia a dia, né? É poder ver ele performar, cara, na vida. E ver que, por exemplo, as dificuldades que eu passei, ele já não vai passar mais. Sim. Os caminhos que eu escolhi errado, ele não vai escolher mais. E ver que ele vai ter uma vida plena, né, Marcelo? Sim. A gente vive hoje, cara, pra ver os nossos netos amanhã terem uma vida boa, pra ver o nosso filho, entendeu? Você sabe disso que eu tô falando, você não vive mais hoje pra você. Sim, perfeitamente. Aliás, seu filho é lindo, maravilhoso. Obrigado, meu Que querido. coisa linda. Obrigado. Parabéns pela família linda, viu? Obrigado, meu irmão. Essa recíproca é verdadeira, pode ter certeza disso. Cara, Obrigado. que massa esse papo contigo aqui, trocar essa ideia, poder mostrar pra nossa Gostoso audiência um mesmo. pouquinho sobre quem é o Renato. Ó, você que tá no grupo, o Renato é aquele cara que mandou o vídeo lá, com o Berrante tá aqui. E você que não é do grupo, não deixa de acompanhar o Renato nas redes sociais, o Instagram dele tá aqui embaixo. Renatão, cara, o que você deixa de última mensagem, de uma mensagem de incentivo, uma mensagem de quem ainda tá na caminhada, mas já conquistou muita coisa, talvez mais do que você imaginou um dia, porque eu me sinto assim. Eu me sinto que materialmente eu já conquistei muito mais do que eu imaginei,
Na família, eu já conquistei uma família que eu nunca imaginei conquistar, nunca imaginei criar. Na verdade, imaginei, mas né, quando acontece, quando materializa isso, é muito gratificante. O que você deixa de mensagem para quem tá nessa jornada e se inspira? Você contando sua história aqui, o cara se inspira em você. Ele quer ter uma família alinhada, ele quer se destacar no mercado de trabalho, ele quer ser um cara querido por onde ele chega, assim como você foi no nosso grupo, se posicionou bem, Obrigado, enfim. obrigado. O que você deixa de mensagem de incentivo para essa pessoa? Qual que é o pulo do gato? Se eu pudesse falar duas palavras, seriam três, né? Não desista, persista. Boa. E persistir não é insistir. Persistir é você buscar o seu objetivo, o seu resultado. Se você não conseguiu esse resultado, é aprender com ele, comunicar isso para você de uma forma positiva, porque senão você vai ficar vivendo aquele problema a vida inteira. Sim. Puxa, não consegui performar por tal coisa. Não, por que eu não consegui performar? Exatamente. É não não se sentir um fracassado. Tudo são resultados. Positivo ou negativo. Você tem que entender o porquê que foi o negativo, aprender, comunicar positivamente para você e mudar a sua estratégia. Novas mesas, novos conhecimentos, novas pessoas, Exato. novos lugares. Todos os mentores internacionais, nacionais, repetem essas mesmas palavras. Sim. Por quê? Porque isso é modelagem. Se alguém modelar o SAF, pode ter certeza. Pode ser que não chegue no nível do SAF, mas vai ter sucesso. Sim. Se alguém modelar o Renato Negro, é isso que a gente vende, Marcelo. Sim. Nossas mentorias são isso. Sim. Eu estava na formação em coach, antes dessa ideia de mentoria, até porque mentoria é um transbordo. Exatamente. Né? Mentoria é um transbordo. E eu tive um amigo que chegou assim, no intervalo, falou assim, formação em coach, direto com o Paulo Vieira, né? Uhum. Falou, cara, eu compro você. Eu falei, como assim? Não tô entendendo. Ele falou, eu quero ser você. Você não tem um produto para vender, para aprender a ser você? Sim. Modelagem. Sim. Né? As pessoas não precisam ser obsessivas, mas pegar as partes boas. Exatamente. Porque cada um tem a parte boa dentro de si. Pega a parte boa do SAF, pega uma parte boa do Renato, pega uma parte boa do Wendel, faz a sua colcha de retalhos Exato. e performa, cara. Exatamente. É isso. Exatamente. Meu irmão, que massa, cara, esse papo contigo. Obrigado por ter vindo, aceitado esse convite, estar aqui com a gente, conversando, expondo, contando um pouco da sua trajetória. Deixa sua rede social para quem por acaso ainda não te acompanha e tá ouvindo isso aqui pelo Spotify, porque no YouTube tá aqui embaixo na descrição. Como que as pessoas te encontram lá no Instagram? RenatoNigro.adv RenatoNigro.adv no Instagram. no Instagram. Show de bola, meu querido. Eu que agradeço essa oportunidade. Imagina, a casa tá É um sempre aberta. prazer estar do seu lado aqui. Temos uma dinâmica ainda final, não acabou não. A dinâmica é o seguinte, eu sempre coloco uma data para as pessoas voltarem aqui. Então hoje é 11 de setembro de Caramba, 2024. que data. Tá vendo? Cabalística. Não é? Uau. É, eu vi aqui no Instagram hoje. Aí eu lembrei, falei, pô, até agora eu não tinha Mas visto vamos nada de 11 de comunicar setembro. positivamente Ah, isso. vamos, com certeza. 11 de setembro, vamos marcar para você voltar aqui no mês 6 de 2025? Quando você quiser. Meio ano, um pouquinho mais de meio ano. Agora eu quero saber de você, a dinâmica é essa. Você quer voltar aqui no mês de junho de 2025? O que você quer que tenha mudado daqui pra lá? Você voltar lá e falar assim, cara, lembra aquela meta que eu coloquei? Eu atingi essa meta. E essa meta pode ser, mas não necessariamente é sobre dinheiro, cliente, faturamento, enfim. O que você quer mudar daqui até lá? O que você quer construir daqui até lá? Porque talvez eu consiga te ajudar a construir isso. Esse é o princípio básico do coach, né? Estabelecer metas e buscá-las. Já que você abriu isso, de verdade, eu gosto muito de me conectar com pessoas. Você foi um cara que eu admiro muito. E até falar, puxar esse gancho aqui. Uma imersão a qual eu vejo uma pessoa nova. Você tem 29 anos, não é isso? Sim, 29. E tinham vários cabeças brancas ali dentro. Uhum. Não era um. Vários. Eu sou mais velho que você. Sim. E eu busquei estar do seu lado. Então, a minha meta seria para essa 6 de 2025 estar como sócio seu. Massa. Vamos caminhar para que isso Fechado? aconteça. Vamos caminhar para isso aconteça. Tá gravado,
Tomara que a gente grave um podcast em junho de Vai 2025. acontecer bem mais rápido do que você pensa. Aí a gente antecipa o podcast. Exatamente. E aí a gente conta essa história aqui. Meu irmão, cara, obrigado por ter vindo aqui, ter aceito esse convite, enfim, ter transbordado com a gente. Tenho certeza que é só o primeiro de muitos episódios que a gente vai gravar. Que bom. Obrigado, cara. meu irmão. Tamo Obrigado, junto. eu. Tamo junto. Esse foi mais um episódio SafCast, nosso episódio de número 67. Se você ainda não acompanha esse canal aqui, já clica aqui pra se inscrever, se você estiver pelo YouTube. Se estiver pelo Spotify, corre lá no YouTube e não deixa de me acompanhar no Instagram. Lá eu mostro o meu dia a dia, a minha rotina e como você consegue trazer princípios, valores, habilidades, enfim, para dentro do seu negócio e transformar os resultados talvez a um nível que você ainda nunca tenha experimentado. Tamo junto, a gente se encontra no próximo episódio. Renatão, obrigado, meu irmão. Obrigado, Marcelo. Tamo junto.